gente, aqui é a Meg, sejam todos bem-vindos à Torre do Gato Arcano, onde nós conversamos sobre RPG, escrita criativa, todas as coisas. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vai ser um quadro novo, se vocês gostarem e se eu quiser continuar, que vai ser o Café com Julgamento, edição NPCs Insuportáveis. E o meu irmão tá ali, por isso eu tô olhando ali, manda oi. Oi, gente. Isso. Porque, basicamente, como vai funcionar? Eu tenho uma lista de 3 NPCs insuportáveis e ele tem a lista dele de 3 NPCs insuportáveis e a gente vai conversar sobre isso. Certo? A gente vai falar as nossas listas e depois nós vamos dar a descrição, o julgamento, porque é café com julgamento, né? E o veredito, certo? De 1 a 3 estrelas, sendo que 3 estrelas é o mais irritante de todos. O meu primeiro NPC irritante. Não é nem irritante, é insuportável. Ele é o Eu Sou Bonzinho Porque Sim. Eu acho que é o nome óbvio, né? Ele é bonzinho porque ele é bonzinho, entendeu? Porque sim, ele não tem absolutamente nenhuma razão pra ser bonzinho. Se os jogadores precisarem, eles ajudam. Se eles puderem se sacrificar pelo grupo, eles vão. Porque sim, tá? E o julgamento. Isso não faz sentido. Tá bom? Eu preciso de uma explicação pra ele ser bonzinho. Nem que seja, sei lá, uma maldição, um pacto ou sei lá, um acordo com alguma divindade, entendeu? Algum trauma de infância, qualquer coisa, mas assim... A personalidade dele podia ser roubada por uma fada. Fadas não são boazinhas. Não, mas sim, mas ela tirou a maldade dele. Que seja essa explicação, sim, não importa. O que importa é ele precisa ter alguma explicação pra ele ser bonzinho desse jeito, senão eu não aceito. Assim, tem castigo mais chato do que você ser uma pessoa chata? Realmente. O veredito é 1 estrela, porque assim, ele poderia ser substituído por um cachorro, certo? Então, Pera, esse era seu top 1 ou era seu top 3? Esse é meu top 1. Esse é o seu top 1, mais irritante? Não, e você uma deu estrelinha. Entendeu? 3 estrelas é o mais irritante, né? É porque eu tô agora confuso com a ordem, assim, tipo... Não, eu tô começando pelo menos irritante. Ok, tá. Vai, qual que é o seu? O meu menos irritante é o mentiroso. Não importa se é o Duas Caras ou se é aquele personagem que a gente sabe que ele é um filho da puta, mas ele vai continuar jogando por 2 lados com você. Sabe aquele que nem uma zona, na verdade, bem lançada, você talvez conseguiria saber o que ele tá pensando? Pois é. Sei. Porque, gente, vocês vão concordar comigo. A mentira é um jogo de percepções. E a mentira devia ser um recurso que só os jogadores podiam usar. Mas que mentira! Claro que não! É claro que sim! A história literalmente gira à nossa volta! Exato, é claro que gira! Não! Se os NPCs podem mentir tão bem contra a gente, o pior é se a gente não souber mentir, eles percebem, não tem jogo, acabou! Eu não tô nem aí, a história não gira ao redor sobre vocês. Vocês criam a história, vamos com paciência. Exatamente, nós criamos a história, eles não podem interferir com as mentiras eslavadas deles. Eles podem e eles vão. E daí, eles chegam lá comendo o seu coração e daí vem uma faca nas costas. E é incrível, mas eu nunca vou perdoar o mestre por ter colocado essa pessoa na minha vida. Você vai ser. Mas assim, esse aí era o meu 3, porque assim, eu tenho que reconhecer que eles são incríveis, né? Mas assim, odeio eles ao mesmo tempo. 3 estrelas? Não. Eles são... Esse é o seu... tudo bem, tá bom. Então, quantas estrelas? Olha, eu, por sentimentos confidantes, eu vou dar também pra ele 1 estrela também. Tudo bem. Tá, então, o meu segundo, certo? O meu segundo, eu não achei um nome curto pra ele. Ele é o... Estou aqui pra vocês gostarem de mim e provavelmente vou morrer de uma forma horrível. Que ele pode até ser aquele personagem que é o bonzinho, ele pode se mesclar, né, com o que eu falei, o meu primeiro, mas é pior do que isso, entendeu? Porque ele quer, ou o mestre quer, que vocês gostem dele, certo? E assim, ele pode, sei lá, ter uma história triste, ou sabe, ser um coitado, ou então, assim, alguém que você realmente vá com a cara dele, entendeu? E você sabe, você sente no seu coração que ele vai morrer. Então, assim, meu veredito pra esse é 2 estrelas, porque eu não quero me apegar em alguém que vai morrer, entendeu? Sabe? Entendeu? E não ganha 3 estrelas porque o drama até que é interessante. O que você acha desse?
É interessante. Esse eu acho que é um NPC que pode ser usado de várias formas pelo mestre. Ele pode ser, né, a ovelha mesmo que vai morrer, só pra deixar o grupo triste. Ele pode acabar sendo o mentiroso, como foi o meu terceiro. Ou às vezes não, tipo, ele acaba vivendo e a gente fica feliz por ele. Tipo, isso, vai lá ter os seus 3 filhos. Eu duvido bastante. Não, já teve vezes. Até você já deixou alguns vivos. Eu não crio um NPC pra matar ele. Se ele morrer, foi um acidente. É o que todos dizem. Qual é o seu? O meu segundo é o Nobre Metido. Cara, nossa, se tem uma coisa mais insuportável quando você é um aventureiro, é quando você encontra aquele nobre metido que ele consegue julgar quanto tempo você se aventurou pelo seu cheiro. Ele faz questão de cuspir no seu, por onde você passa. Ai, nossa, só não tem nem como. Eles nasceram pra ser insuportáveis. E assim, eu entendo eles serem uma consequência da sociedade. Mas não é a coisa mais injusta do mundo você nascer com dinheiro e ser um filho da puta. Mas é normal, você quer que eles nasçam com dinheiro e sejam agradáveis, daí é injusto. Eles têm acesso a tudo, né? Ignorância não é motivo. Eles escolhem ser uns fudidos. Eles nasceram com um leque de opções enormes. E a não ser que o mestre crie um passado bem triste pra esse filho da puta, nem mesmo assim eu poderia perdoar. Tá, nossa, é assim. Menção honrosa. A minha menção honrosa. Isso, vai. A minha entra entre o primeiro e o segundo, eu acho, que é o Purpurina Vagabundo, ou Vagabunda. Tipo, é um mundo... Tá, esse é complicado, mas assim, no caso eu estou falando com a nossa experiência, que foram basicamente mundos de fantasia. E assim, tem dragões, tem bruxas, tem catástrofes, tem deuses, e mesmo assim, de alguma forma, essa pessoa conseguiu deixar tudo isso pra fora da janela dela, assim, sabe? Sim. E você... Sim. E assim, se eu não tivesse... Se eu não fosse obrigado a conviver com essa pessoa, se eu soubesse, ela é uma purpurina vagabunda, tudo bem, eu passo direto. Mas agora, quando a minha quest, o meu objetivo, depende dessa pessoa, e eu preciso... E não tem como você raciocinar com pessoas desse jeito. Elas são tudo. Elas são burras, elas são... Elas têm uns padrões de vida... Que daí, tipo, se eu falo... Tipo, nós temos que ajudar essas pessoas. E ela, por quê? Porque elas vão morrer de fome. E ela responde uma coisa assim, isso é ruim? Uma pergunta assim... Eu não colocaria esse tipo de personalidade em purpurina, né? Mas eu colocaria, na verdade, esse tipo de personalidade como psicótica mesmo, que também é péssimo. Eu achei que purpurina você tava querendo dizer aquelas personalidades que tipo assim, eu sou feliz e o mundo é cor-de-rosa e eu danço com os pôneis. Sim, essa aí também tá dentro dessa aí, sabe? Só que tipo, aquela pessoa não consegue entender nem sequer as consequências da escala das grandes coisas que a gente tá tentando fazer, assim, sabe? Tá. Ou pior, se o nosso objetivo é proteger uma vagabunda dessas e ela sai da nossa pista. Ou vagabundo, né? Não estamos... Julgando aqui os gêneros, entendi. Ou gênero neutro. Eu confesso que isso me irrita, mas isso me irrita mais em personagens, assim, em personagem jogador do que em NPCs. Principalmente porque eu não crio esse tipo de NPC, porque eu não consigo nem interpretar isso, então, né? Sim. Mas minha menção honrosa é o Senhor Lord Dump. É aquele NPC que tá lá e você vai conversar com ele perguntando onde é a taverna, e daí ele fala pra você, a taverna, quando eu era jovem, a taverna ficava naquele lugar e eu costumava brincar com os meus irmãos, isso antes do rei vir, sabe? E ele te dá, assim, 10 minutos de monólogo sobre a história do mundo, que você não pediu, entendeu? Você só queria encher a cara e ele tá lá te contando, entendeu? E o mestre lá querendo, tipo, vou enfiar informação neles. Não. Eu acho que isso aí serve mais pra NPCs velhos, sabe? Aquele velho chato também dá pra ser jovens mesmo. É tipo aquele jovenzinho que tipo, tio, se eu fosse vocês, eu não andava por aí
Ai, porque essa daqui é a floresta proibida. Uma bruxa já morreu aqui, né? E insira aqui todas as informações que ninguém liga. Eu acho que isso dá certo com criança também, que é aquele sentido, tipo... O cérebro não se desenvolveu e, velho, o cérebro parece estar apodrecendo. Não, também dá certo com humanos, mas eu vou poupar todo mundo aqui da minha Quer dizer, com adultos? adultos, exato. Porque, pelo visto, crianças e velhos não são humanos. Eita, vai, vamos lá. Terceiro lugar. Ou no caso, o seu primeiro lugar e o meu terceiro. O primeiro, vai. O mais irritante de todos. Vai. Isso. O meu é o... Eu tava com dúvida como chamá-lo, mas assim, eu cheguei à conclusão. O Cavaleiro Idiota. Não. Tipo, é aquele lá que anda todo se achando um pimpão, assim, sabe? Com os cabelos ao vento, assim, sabe? Se gabando de não sei quantas donzelas e dragões ele matou, assim, sabe? E daí, no momento, na verdade, ele vai fazer uma das suas coisas. Ou ele vai se cagar inteiro naquela armadura, ele não vai conseguir limpar de forma nenhuma. Ou ele vai fazer uma idiotice que vai cagar tudo. Tudo! Obrigado. Não, o meu terceiro lugar... Ele é tão irritante. Meu terceiro lugar é aquele NPC... que ele é o bom, sabe? Ele é forte, ele é engraçado, ele é misterioso, ele é incrível. Se tiver um mistério, ele vai desvendar. Se tiver um vilão, ele vai resolver, que é o NPC do mestre. Eu odeio o NPC do mestre. Nossa, como ele me irrita. É aquele esquema de cara pro mestre, certo? Se o seu NPC é mais importante que os jogadores, você tá jogando o jogo errado. Não, isso não existe, isso não acontece, entendeu? E aí ele... Sim, porque ainda tá lá nos livros do mestre falando, tipo, os personagens são os protagonistas, eles têm que brilhar, sabe? Tipo, você não pode... Não, eles têm que brilhar se eles se esforçarem, entendeu? Porque a gente sabe, tem muito jogador fazendo merda por aí. Não, o mestre não pode fazer um personagem que ofusque eles de propósito. Sim. Foda-se, o foda é que assim, quando o mestre quer ir lá, entendeu, e colocar um personagem que é ele, entendeu? Ele não morre, ele é forte, não importa o que aconteça, entendeu? Ele é o bichão. Eu quero morrer quando isso acontece. Pois é, nunca fiz isso, não farei isso, acho a coisa mais irritante do universo. Mas no caso, você já viveu essa experiência? Sim! Como jogadora? Sim! Como foi? Horrível! Péssimo! Então, porque daí você tá lá, tipo assim, tem um mistério e tal, e a gente não tá conseguindo resolver. Daí chega o NPC do mestre, entendeu? E você sabe porque daí, entendeu? A pessoa vai lá e se enche de alta importância. E fulano chega! E fala pra vocês, não, mas eu já resolvi isso. É tipo yoga, sabe, do Vai Seiya, entendeu? Tipo, não se preocupe, eu resolvo isso sozinho. Vai dormir! Quando o mestre tem um personagem fodão assim, né? Quando eles resolvem as coisas, é resolver as coisas por trás das cenas. Ou lá longe, em outro cenário, que os jogadores estão bem longe, né? É tipo assim, a gente tem que olhar. Você vê o Gandalf. O Gandalf, ele até resolve as coisas, mas ele não resolve tudo. Ele não faz milagre. Tudo bem que, assim, muitas coisas que ele faz realmente são mágicas, mas você entendeu o que eu quero dizer, entendeu? Tipo assim, ele, apesar de ser muito forte, não devia ser capaz de consertar tudo, certo? É alguém que auxilia o caminho. Entendeu? Sabe, ele não chega lá simplesmente resolve a guerra entre os exércitos lá, entendeu? Tipo, não está lá. E assim, eu particularmente tenho que dizer que essa foi uma lista muito difícil de fazer. Eu acho que, se eu tivesse mais tempo, eu faria talvez um top 10, se eu conseguisse pensar. Mas é isso, eu também poderia citar mais. Eu poderia citar Eu Sou Mal Porque Sim, que é o oposto do meu Eu Sou Bonzinho Porque Sim. Apesar de que Eu Sou Mal Porque Sim ainda me irrita menos do que Eu Sou Bonzinho Porque Sim. Não, mentira, eles me irritam igualmente. Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Esses são, os nossos NPCs insuportáveis. Deixa aí nos comentários pra gente os NPCs que vocês acham insuportáveis, pra gente julgar eles também, certo? Todos os tiranoides são julgados igualmente aqui. Não, mentira, alguns serão julgados mais, porque eles merecem. Não, eu quero dizer que todos merecem uma chance de julgamento. Realmente, isso, todos merecem mesmo, exatamente. E se você, mestre, se sentiu atacado, eu sinto muito, mas você precisa rever alguma coisa.
Vivendo e melhorando, meus amigos. Vivendo e melhorando. Eu não. Ou não, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, como sempre. Eu pensei em fazer um comentário, mas achei que ia ser muito mórbido. É melhor não. Deixa pra lá. Aí, como sempre, falou! Falou. Não. As suas personagens piranhas eram só piranhas, mas... Muito obrigada. Então é isso. Eu acho que o maior momento do Gandalf que, tipo, talvez fosse ele, seria ele contra o Balrog, que daí, tipo, ele foi lá e resolveu. Mas você percebe que, assim, entendeu? Tipo, resolveu vírgula. A gente só fica sabendo que resolveu depois. Porque até então corta a cena e você não sabe exatamente o que aconteceu, certo? Não, você sabe. Ou você assume o que aconteceu. Você assume que ele porque morreu. Ele é um magão, E é destruidor. Exatamente. Mas realmente, pra mim, são esses personagens no geral que me fazem que despertam o mago piromântico em mim e testam a minha resistência dizendo: bola de fogo não resolve todos os seus problemas. Eu não perguntei quão grande o salão é. Sim, a gente sobe dessas pedras.